Boa noite, meu nome é Mário Sérgio, presidente da Federação de Homens na Terceira Região, e eu quero saudar a todos os amados irmãos e irmãs na graça, na paz e no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós é um motivo de muita alegria e é uma honra tê-los conosco nesse primeiro culto promovido pela Federação de Homens na Terceira Região. E para isso, nós temos dois convidados especiais no nosso culto. Primeiro é o pastor Flávio, lá da Igreja Central de Santos, que estará ministrando para nós o louvor. E também o bispo, presidente da Sexta Região, o bispo João Carlos Lopes, estará ministrando a palavra de Deus com o tema Homens Ousados em Tempos Difíceis. E para que nós possamos então iniciar esse nosso culto, eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos uma pequena passagem na palavra de Deus, que se encontra lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 3, a partir do versículo 14. E assim diz a palavra do Senhor. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de podermos compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A nossa oração e o nosso desejo é que Deus possa, através do seu Espírito, impactar a sua vida nesses momentos preciosos e que nós iremos passar juntos. Eu gostaria, nesse momento, que nós possamos fazer uma oração. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e ore juntamente comigo nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor Deus da glória, Senhor Deus de Israel, Senhor e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ti seja a honra, a glória, o poder e o domínio para todos sempre. Ó Deus da glória, em nome de Jesus, Senhor, que eu quero, Senhor, neste momento, Senhor, colocar diante de Ti, do Teu altar, Senhor, tudo aquilo, Senhor, o quanto nós iremos fazer, falar ou pensar, Senhor, durante esse culto de adoração a Ti, Pai. Ó Deus, para que seja abençoado por Ti, Senhor, para que as nossas vidas, Senhor, sejam impactadas, Senhor, pela ação do Teu Espírito Santo, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Mesmo diante, Senhor, das dificuldades, mesmo diante de tantos problemas, mesmo diante, Senhor, desse isolamento social, Pai, que estamos passando, ó Deus, que Tu possas consolar, Senhor, ó Pai, o nosso coração, Senhor, para que nós possamos, Senhor, buscar o nosso refúgio, Senhor, em Ti, Senhor. Ó Deus, abençoe esses momentos que iremos passar na Tua presença, Senhor. Que Tu possas falar ao nosso coração através dos Teus servos, Senhor. Em nome de Jesus é que nós Te pedimos e Te agradecemos desde agora e para sempre. Amém, Senhor, e amém. Numa de nossas igrejas, lá em Minas Gerais, o Bento se converteu e ele ficou alegre demais. Mas ele era da roça, não compreendia a doutrina. Quando Deus abençoava, o Bento gritava: eita botina, eita botina, é muita alegria, é demais da conta. Tô feliz na roça, paguei minha conta. Jesus curou meu calo do pé. Eita botina, é muita alegria, é demais da conta. Tô feliz na roça, paguei minha conta. Jesus curou meu calo do pé. O pastor preocupado deu um
uns sapatos pra ele. Vê se você se comporta, vai vir o pastor no Rio de Janeiro. Quando o pastor chegou e pregava na unção divina, Bento esqueceu dos sapatos e gritou bem alto: eita botina! Eita botina, é muita alegria, é demais da conta. Tô feliz na roça, paguei minha conta. Jesus curou meu calo do pé. Eita botina, não deixo Jesus de jeito maneira. Tô indo pro céu, o mundo é bobice. Uai, só que bênção, Jesus vem aí. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo das vidas. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto essa história cantando assim: a cruz foi Cristo morto por mim. Conto essa história cantando assim: a cruz foi Cristo morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazem os céus, provas da graça que vem de Deus. Conto essa história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Conto essa história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso em de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conto essa história cantando assim: a cruz foi Cristo morto por mim. Conto essa história cantando assim: a cruz foi Cristo morto por mim. Boa noite, meus queridos irmãos. Quero saudar e cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou Geraldo Pinheiro Lima. Eu estou como vice-presidente da Federação de Homens aqui da Terceira Região Eclesiástica e congrego na Igreja Metodista em São Roque, onde sou membro. Nesse momento, amados irmãos, nós vamos fazer uma oração ao nosso Deus, rogando a sua bênção para este culto e de uma maneira toda especial para a vida do mensageiro desta noite, que é o nosso querido bispo João Carlos Lopes, bispo na Sexta Região Eclesiástica. Vamos fechar os nossos olhos e vamos nos concentrar nesta oração. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, nós te somos agradecidos, ó Deus, pelo dom da vida. Te damos graças, ó Pai, porque nós estamos aqui com vida e saúde. Sim, com vida, ó Pai, onde muitas pessoas, Senhor,
têm passado dificuldade, ó Pai, nessa época que estamos vivendo. Mas a Tua graça nos tem alcançado, Deus amado. Queremos pedir a Tua bênção para o mensageiro desta noite, que é o Bispo João Carlos Lopes. Que ele seja um instrumento usado por Ti, ó Deus. Com certeza, ele já preparou a mensagem para os nossos corações. Que essa mensagem venha impactar as nossas vidas. Venha fazer que nós sejamos homens do coração aquecido, homens ousados e comprometidos com as coisas do Teu reino. Bendito Deus, usa o Bispo João Carlos para ser um instrumento valioso nas Tuas mãos. Como ele tem sido feito, ó Pai, instrumento nas Tuas mãos para a vida de muitas pessoas, de muitas igrejas, ó Pai. Faça dele, ó Pai, um instrumento valioso para nós nesta noite. Nós oramos agradecidos em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Bispo João Carlos, nesse momento, a palavra está com o Senhor. Seja um instrumento poderoso na mão do nosso Deus. Amém? Graça e paz, meus queridos irmãos da Terceira Região Eclesiástica. Que bom estar com vocês nesse primeiro culto da Federação Metodista de Homens da Terceira Região. Eu fui convidado pela Federação através do meu irmão Peninha, amigo de longa data, e eu aceitei com muita alegria. O tema desse culto é Homens Ousados em Tempos Difíceis. E eu gostaria de convidá-lo para ler um texto para que nós possamos refletir a respeito desse tema e que Deus nos abençoe nesse tempo de compartilhamento. Quero convidá-lo, então, a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 23, apenas o versículo 20. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo 20, que diz o seguinte: Também havia Benaia, filho de Joiada, soldado valente de Cabizel. Realizou muitos feitos heróicos, como matar 2 grandes guerreiros de Moabe. Em outra ocasião, num dia de neve, perseguiu um leão até uma cova e o matou. Deus abençoe esse tempo, inspira-nos, desafia-nos a viver conforme a Tua vontade, ousadamente em tempos difíceis, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma das histórias mais sensacionais da exploração da Antártida é a história de Ernest Shackleton, o explorador que liderou pelo menos 3 expedições britânicas na Antártida. Na sua primeira tentativa de cruzar o continente antártico, ele ficou preso nas geleiras, foi forçado a abandonar o navio e não se ouviu dele e nada também dos seus companheiros por 1 ano e meio, 18 meses. Mas depois de 18 meses, Shackleton voltou, conseguiu voltar e trazer os seus 27 homens. Nenhum se perdeu. Um dos homens de Shackleton definiu da seguinte forma a capacidade de liderança daquele homem sob pressão. Ele disse o seguinte: para a liderança científica, eu gosto do Scott. Ele estava falando sobre o Robert Falcon Scott, que foi um oficial da Marinha Britânica que também liderou expedições. Ele disse mais: para viagem eficiente, tranquila, eu prefiro o Amundsen, um explorador norueguês que também fez aquele tipo de viagem. Mas ele termina dizendo o seguinte: quando a situação, porém, parece perdida, quando parece que não existe mais saída, então eu prefiro me ajoelhar
e clamar a Deus que apareça um homem como Ernest Shackleton. No Antigo Testamento, nós lemos já e ouvimos falar de um homem parecido, Benaia, filho de Joiada. O texto diz, nós lembramos, que realizou feitos heróicos, matou 2 grandes guerreiros de Moabe e, numa ocasião, num dia de neve, perseguiu um leão até uma cova e o matou. Benaia e Shackleton foram daquele tipo de homem que consegue agir em circunstâncias difíceis. Eles são excelentes exemplos para nós, porque dificuldades e situações de crise não escolhem pessoas. A vida, mais cedo ou mais tarde, vai colocar você e vai me colocar em situação na qual nós teremos que matar leões em dia de neve. Ou seja, nós teremos que agir e às vezes liderar em situações difíceis, desfavoráveis, complicadas. E é por isso que eu gostaria de compartilhar com vocês pelo menos 3 sugestões para agir em situações como essas. A primeira sugestão, e é bíblico, é que nós precisamos esquecer as desculpas. Nós precisamos esquecer as desculpas. Deus nos conhece. Deus conhece você melhor do que você mesmo. Ele me conhece. E Ele sabe quando você ou eu estamos apenas usando desculpas para fugir dos desafios que Ele coloca diante de nós. Isso aconteceu muitas vezes na Bíblia. Moisés deu desculpas, Jonas deu desculpas, Jeremias deu desculpas. Mas nós nunca venceremos as dificuldades se nós insistirmos em gastar tempo dizendo que a neve é muito escorregadia, ou que esse espaço é muito pequeno para lutar contra esse ou aquele leão, que não temos recursos, que não temos os talentos necessários, que não temos as habilidades e que não temos os dons necessários. O problema com as desculpas é que elas se tornam substitutos para as tentativas e para a confiança em Deus. Desculpas nos ensinam uma lição mentirosa. Desculpas nos ensinam que nós estamos, de fato, sem saída. Quando nós damos desculpas, é porque nós pensamos que não tem saída para aquela situação. Para o nosso Deus, porém, sempre há uma saída. Não se esqueça de que o nosso Deus, em Jesus Cristo, venceu a morte. Nossa maior inimiga já foi vencida. Para Deus há sempre uma saída. E você conhece o cântico: se tu não abrires o mar, tu me farás andar por sobre as águas. Então, nós precisamos esquecer as desculpas. Esqueçamos as desculpas em nome de Jesus. Em segundo lugar, nós precisamos lembrar que a determinação interior é tão ou mais importante do que as circunstâncias exteriores. Ou seja, a sua determinação interior é tão ou mais importante do que a situação problemática que você está vivendo, a circunstância que você está vivendo. Eu gosto muito de um texto a respeito de Jesus. Na verdade, quando nós pensamos em Jesus, geralmente nós nos impressionamos com a sua compaixão. Eu sou uma pessoa impressionada com a compaixão de Jesus. Todas as vezes que Jesus encontra uma pessoa necessitada, o texto diz que ele teve compaixão daquela pessoa. Nós somos servos de um homem de compaixão. Eu me impressiono com a habilidade de Jesus de tratar com as pessoas. Eu me impressiono com o relacionamento íntimo que Jesus tinha com o Pai.
Não podemos, porém, deixar de notar a sua determinação interior. Jesus era um homem determinado interiormente. Há um texto que eu gosto de pensar nele, que é Lucas 9:51, que diz o seguinte: ao completarem os dias em que Jesus devia ser assunto ao céu, manifestou no seu semblante a intrépida ou a ousada resolução de ir para Jerusalém. Homem ousado em tempo difícil. Quando chegou o tempo da morte de Jesus, ele manifestou no seu semblante, ou seja, quem olhava para Jesus percebia no seu semblante a ousada decisão de ir para Jerusalém. Jesus estava convencido de que tinha que ir para Jerusalém e nada nem ninguém o faria mudar de opinião. Mesmo que as circunstâncias exteriores não fossem das melhores. Jesus sabia que indo para Jerusalém ele poderia morrer, como aconteceu, mas ele tinha interiormente decidido que não recuaria, que iria para Jerusalém. Meus irmãos, não se deve minimizar a importância das circunstâncias exteriores. Circunstâncias exteriores podem ser devastadoras. Não se deve minimizar ou ignorar a circunstância da opressão, da pobreza, da perseguição. Não se deve minimizar o perigo de uma pandemia. Mas mesmo nessas situações, a determinação interior tem uma função das mais importantes. Meus irmãos, no início dessa pandemia, lá por março, abril de 2020, eu estava muito chateado. Eu estava frustrado, eu não sabia o que ia acontecer. E eu pensei comigo, eu não gostaria de ser líder nesse tempo. Mas Deus, que conhece os nossos pensamentos, me exortou no meu espírito, dizendo: que vergonha, hein, João Carlos? Que vergonha. Tão poucas pessoas terão o privilégio de liderar numa situação de pandemia. E os líderes cristãos terão a oportunidade de ver como eu vou agir nesse tempo de luta. Você deveria se envergonhar de se acovardar. Desde aquele dia, meus irmãos, desde abril do ano passado, ninguém jamais me viu reclamar dessa situação. Meus pastores não podem dizer que me viram desanimados. Eu sempre me aproximo dos meus pastores com uma palavra de ânimo, de fortalecimento. Fiquei até mais compassivo, tratando os pastores com mais tranquilidade, para que eles possam ser fortalecidos, porque eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso. Essa é a minha experiência e Deus tem nos dado vitória no meio de muita luta, mas Deus tem dado a você, tem dado a mim, tem dado à igreja, tem dado vitória, coragem, esperança e fé para todos nós. Precisamos lembrar, meus irmãos, em segundo lugar, que a determinação interior é tão ou mais importante do que as circunstâncias exteriores. Então nós falamos em primeiro lugar que nós precisamos esquecer as desculpas. Nós falamos que, em segundo lugar, que nós precisamos lembrar que a determinação interior é tão ou mais importante do que as circunstâncias exteriores. E, finalmente, nós precisamos, em tempos de crise, para que sejamos ousados, precisamos nos conectar com pessoas que são ou foram
exemplo de coragem e fé. Olha, eu disse que nós precisamos nos conectar com pessoas ou são ou foram exemplos de coragem e de fé. Porque a conexão que eu tenho em mente não é tanto da conversa pessoal ou do conhecimento pessoal ou de uma visita, mas aquela conexão que é conquistada através do ouvido, ouvindo pessoas, ou através da leitura. Esse foi um método usado por John Wesley, um homem de leitura que tinha como livro de cabeceira o livro A Imitação de Cristo. E o Wesley conectou-se com bons exemplos de coragem e fé durante toda a sua vida. Peter Boller foi um exemplo disso, um avivalista com o qual John Wesley se conectava continuamente. Paremos de nos conectar com pessoas fofoqueiras. Paremos de nos conectar com pessoas que ficam reclamando de tudo, a não ser para exortá-los a mudar de postura. Pessoas que criticam tudo, pessoas que vivem nas redes sociais reclamando, criticando, ano após ano. Essas pessoas daqui a pouco vão criticar você também, reclamar de você também. Quer se tornar ousado para enfrentar lutas em tempos difíceis? Conectemos-nos ou conecte-se com um ciclo de pessoas de coragem e fé. Façamos isso através da leitura. Acima de tudo, nós podemos fazer isso através da leitura bíblica. E nesse momento, nós estamos nos conectando com esse sujeito que talvez muitos de nós nunca tínhamos ouvido falar, o Benaia, filho de Joiada. Precisamos nos conectar com pessoas assim. Benaia, filho de Joiada, não é? E conectar, por exemplo, com o apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo estava preso, inclusive ele é exemplo de pessoa que se conecta. Quando ele estava preso, ele escreveu uma carta ao seu amigo Timóteo. Era um discípulo dele que se tornou amigo chegado dele. E ele pediu a Timóteo que trouxesse algumas coisas, está lá em 2 Timóteo 4,13. Uma dessas coisas era uma capa. O inverno estava chegando e o cárcere era frio. Mas uma outra coisa que ele pediu foram alguns livros, especialmente, diz ele, os pergaminhos, uma cópia do Antigo Testamento que Paulo tinha deixado lá. Como Paulo mesmo disse, que ele estava vivendo quase que na boca de um leão, o versículo 17 diz isso, estou como na boca do leão. Ele precisava de algo que pudesse fortalecer o seu espírito. Então ele voltou-se para o Antigo Testamento a fim de conectar-se com Moisés, com Elias, com Jeremias, com Isaías, capacitando-se assim para pelejar a boa peleja, combater o bom combate, sem desanimar, mesmo estando preso e correndo o risco de morrer. Meus irmãos, homens queridos, homens abençoados da terceira região eclesiástica e outros que nos ouvem também, esqueça as desculpas. Você tem um Deus que pode muito. Havia um cântico passado que a gente cantava, o nosso Deus tudo pode. E eu gosto de cantar um cântico que diz, só Deus pode fazer milagre, somente Deus, porque Ele tem em suas mãos o poder e a autoridade. Creia que é somente Deus para fazer milagres. E Ele gosta de fazer milagre. E Ele faz milagres na sua vida e na minha vida. Esqueçamos as desculpas. Tomemos uma determinação interior de crer, de ser ousado em nome de Jesus em tempos difíceis. Sejamos exemplos para os outros e conectemos-nos a pessoas que são ou que foram exemplos de fé. Que pela graça de Deus nós possamos agir assim. Que pela graça de Deus nós possamos ser exemplos para outras pessoas. E que Deus faça de cada um de nós, hoje e sempre, homens ousados, servindo a um Deus ousado nesses tempos difíceis
em nome de Jesus. Graça e paz a todos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por esses momentos preciosos que nós passamos na presença do Senhor. Esperamos que você tenha sido impactado da mesma forma como eu fui e que nós possamos estar caminhando juntos aí juntamente com a federação. E eu gostaria de estar fazendo um convite a todos os homens valorosos que nos ouvem nesse momento. Eu gostaria que você marcasse na sua agenda o dia 23 e 24 de outubro de 2021. Eu vou repetir a data, 23 e 24 de outubro de 2021, onde vai acontecer o nosso 43º Congresso de Homens, num lugar especial que Deus preparou para que nós estivéssemos juntos, que é o Vale da Bênção, lá na cidade de Araçariguama. Por isso eu conto com vocês para que nós possamos estar juntos nesse dia. E agora, no encerramento do nosso culto, eu convido o nosso pastor Henrique, que é o pastor assessor episcopal junto à Federação de Homens, para que possa estar trazendo uma palavra a cada um de nós e impetrando a bênção, encerrando esse nosso culto em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua presença. Boa noite, irmãos e irmãs. Que bênção. Que bom que você pôde estar conosco nessa noite, participar desse banquete celestial, desse banquete que o Senhor nos preparou através do reverendíssimo Bispo João Carlos. Bispo, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, por essa atenção para conosco, em nos trazer essa poderosa mensagem. Nós louvamos a Deus pela tua vida, pedimos a Deus que continue te abençoando no teu ministério, na tua família. Que Deus te abençoe grandemente. Bispo, muito obrigado. Obrigado por estar conosco. E a você, meu irmão e minha irmã, que também pôde participar conosco, nós louvamos a Deus pela tua vida. Te agradecemos por estar aí conosco nessa caminhada, nesse tempo diferente, mas cremos que o nosso Deus, é presente com cada um. E assim nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Obrigado por aqueles que puderam participar, por aqueles que puderam se empenhar na produção deste momento, e cremos que o Senhor é presente conosco. E homens, vamos continuar, na dependência do Senhor. Poderemos ser ousados, sim, com o Senhor conosco. E se surgirem os tempos difíceis, com o Senhor conosco, seremos ousados e ousadas. Amém? Que você possa ser muito abençoado, ter recebido do Senhor essa grande porção. Amém? E eu queria encerrar este momento com uma oração e a bênção. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Deus, por esse tempo. Muito obrigado. Obrigado, Pai, pela tua palavra que veio aos nossos corações. Obrigado, Deus, pela vida, Senhor, do reverendíssimo Bispo João Carlos. Pai, muito obrigado, Deus, por esse teu filho. Obrigado pela sua dedicação, obrigado, Deus, pelo seu carinho em estar conosco, a sua atenção. E que, ó Deus, o Senhor continue abençoando o teu servo, continue abençoando a sua região, abençoando a sua família, abençoando o seu ministério. Muito obrigado, Pai, por cada vida que pôde participar conosco. Nós te louvamos, ó Deus, e te pedimos, continua presente conosco. Continua, Deus, suprindo as nossas vidas, suprindo, ó Deus, a saúde dos teus filhos e filhas. Nos abençoa, Pai, por favor. É o que nós te pedimos e te louvamos, em nome daquele que vive e reina, Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Vamos receber a bênção. Que a bênção do Deus Trino, a bênção do Deus Pai, a bênção do Deus Filho, a bênção do Deus Espírito Santo, esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a tua família e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém? Um grande abraço a todos. Bispo João Carlos, um grande abraço, muito obrigado, fiquem na paz, fiquem todos e todas na bênção do Senhor. Um grande abraço.
Salve.